Olá, alunos! Vamos iniciar mais uma aula de língua portuguesa. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Se inscrevam para receber as notificações das próximas aulas que serão postadas. A nossa aula de hoje vai falar sobre verbo de ligação e predicativo do sujeito. Vamos aos conceitos. Vocês podem acompanhar pelo Trilhas. O verbo que liga o sujeito a palavras que o caracterizam é chamado verbo de ligação. Todo predicado construído com o verbo de ligação contém predicativo do sujeito. O predicativo do sujeito é o termo da oração que atribui uma característica ao sujeito. O verbo de ligação une o sujeito ao predicativo do sujeito. Vamos aos exemplos. O predicativo do sujeito assume a função de núcleo do predicado e não o verbo. Nós já vimos isso no nosso videozinho sobre sujeito e predicado. Vou deixar o card aqui em cima para você conferir se você perdeu essa aula, tá? Como acontece em orações com o verbo que indica ação. Veja os seguintes exemplos. A menina é feliz. Nós temos aí que é o verbo ser, né, conjugado, e ele é um verbo de ligação. Nesse caso, o núcleo do meu predicado não é o verbo de ligação, e sim o predicativo do sujeito, que é a palavra feliz. Logo a seguir, nós temos um outro exemplo. A menina brinca na gangorra. Nesse caso, nós temos um verbo de ação, que é o verbo brincar. Então, ele funciona como núcleo do predicado. Além dos verbos ser e estar, verbos como ficar, permanecer, parecer, virar, continuar, entre outros, são considerados verbos de ligação. Veja os exemplos a seguir. Então, aí a gente tem dois exemplos. O sapo vira príncipe. Nesse contexto, o verbo virar, ele está funcionando como um verbo de ligação, né? A bruxa vira fada. Então, nessas duas orações, o verbo virar liga o sujeito a seu predicativo, que indica mudança de estado. No entanto, é necessário ficar atento, pois verbos como virar podem ou não desempenhar a função de ligar o sujeito ao predicativo, como nos exemplos a seguir. O sapo virou-se e pulou na lagoa. Nesse caso, nós temos o verbo virar não indicando um estado. Ele está indicando o quê? A ação do sujeito, que é o sapo. Ele virou-se e pulou na lagoa. Por isso, nesse caso, ele não é considerado um verbo de ligação, e sim um verbo de ação. Então, ele funciona como núcleo do predicado. A bruxa riu, virou-se e foi embora. Mesmo exemplo. Nesse caso, nós temos o verbo virar como verbo de ação. Então, ele é o núcleo do predicado. Nessas duas orações, as formas verbais em destaque expressam as ações dos sujeitos e não uma mudança de estado, sendo, portanto, verbos significativos. Então, nós temos aí, quando os verbos são de ligação, né, indicam mudança de estado, o meu núcleo do predicado será o predicativo do sujeito. Quando eu tenho um verbo significativo, ou seja, um verbo de ação, o núcleo vai ser o próprio verbo. Vamos agora à correção dos exercícios. Releia um trecho do conto Premonição e observe as formas verbais em destaque. Então, aí as formas verbais em destaque são era e estava. A. Qual é o sujeito da forma verbal era? A resposta é eu. B. O que se afirma sobre esse sujeito nessa oração? Afirma-se que ela não era uma garota supersticiosa. C. Qual é o sujeito da forma verbal estava? Resposta, ela. D. O que se afirma sobre esse sujeito nessa oração? Afirma-se que ela estava certa. E. Qual dessas formas verbais, era ou estava, apresenta um sentido de estado permanente? A resposta é a forma verbal era.
F. Qual dessas formas verbais, era ou estava, apresenta um sentido de estado passageiro ou transitório? A resposta é a forma verbal estava. G. Assinale a alternativa correta a respeito das formas verbais destacadas nesse texto. Então, a nossa resposta correta é: estabelecem uma ligação entre os sujeitos e o que se informa sobre eles. H. Qual é o predicativo do sujeito da oração "Eu não era uma garota supersticiosa"? E da oração "Ela estava certa". Então, aí a nossa resposta é uma garota supersticiosa da primeira oração e certa da segunda oração. Leia o texto abaixo e conheça um pouco mais sobre grandes histórias de terror e mistério. A. Você conhece algum desses clássicos? Após esse resumo, ficou interessado em ler qual deles? Então, aí nós temos uma questão de resposta pessoal. B. Encontre no texto 3 orações que apresentam o verbo de ligação e predicativo de sujeito e copias. Então, aí, nós temos algumas sugestões de resposta. Frankenstein tornou-se um dos maiores clássicos da literatura de terror. Esse é o exemplo de uma frase. Sua autora, Mary Shelley, é inglesa. E aí, vocês vão ler esse texto e encontrar outras frases, que possuam verbo de ligação e predicativo do sujeito. Letra C. Identifique o sujeito, o verbo de ligação e o predicativo do sujeito da oração a seguir. A oração é: esse clássico tornou-se famoso. Então, o sujeito é esse clássico, tornou-se o meu verbo de ligação e famoso o meu predicativo do sujeito. D. Nas orações dos itens B e C, a informação principal sobre o sujeito está contida nos verbos de ligação ou nos predicativos do sujeito. Por quê? A resposta é nos predicativos do sujeito, pois os verbos de ligação apenas ligam o sujeito às suas informações ou características. Leia as orações a seguir e identifique em qual delas o verbo em destaque é de ligação e em qual ele é um verbo significativo, que indica uma ação. Em seguida, justifique sua resposta. Então, verbos de ligação, na primeira, ela anda preocupada com a situação, pois a informação principal está contida no predicativo do sujeito, que é preocupada. Na letra B, a informação anda com uma rapidez incrível, eu tenho um verbo significativo, que indica ação, pois a informação principal está contida no próprio verbo. 3. Os verbos de ligação podem expressar diferentes condições do sujeito. Relacione as frases a seguir aos sentidos expressos pelos verbos. Então, aí o nosso gabarito fica D, C, E, B, A. 4. Escolha palavras de cada um dos grupos do quadro a seguir e combine-as, formando 3 orações que apresentem sujeito, verbo de ligação e predicativo do sujeito. Faça as adaptações necessárias para que as frases tenham sentido. Então, aí a gente tem o grupo A, o grupo B e o grupo C. No grupo A, eu tenho o meu sujeito, no grupo B, os meus verbos de ligação e no grupo B, os predicativos do sujeito. Vocês vão combinar esses 3 quadros para formar essas orações. Nós temos algumas sugestões aqui. As histórias são divertidas, João Pedro é inteligente, o cachorro está tranquilo. Então, aí vocês podem fazer as combinações que vocês acharem que ficam coerentes para formar essas frases. Essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero vocês na nossa próxima aula.